Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui da história desse canal. Me chamo Kelvin Silva e antes da gente começar eu queria pedir para vocês fazerem aquele procedimento padrão que vocês já conhecem. Primeiramente deixar o like para a gente, pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, gostando do vídeo. Deixar seu comentário para a gente ter um debate sempre saudável, sempre com respeito, logicamente. Compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação do canal, ajudar no crescimento. E principalmente se inscrever para que você não deixe de receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Então, pessoal, o tema do vídeo de hoje eu acho que não poderia ser diferente. A gente teve no dia de ontem o Botafogo confirmando sua classificação para a final de mais uma Libertadores. Enfrentou o Peñarol, até perdeu por 3-1, mas com um resultado muito elástico que fez no jogo da ida e conseguiu a sua classificação para a final. A gente já tem também o Atlético Mineiro aguardando, o Atlético Mineiro que passou pelo River Plate dentro do próprio Monumental, segurou o River dentro do Monumental e conseguiu chegar à final, ou seja, a gente tem mais uma final brasileira, o que escancara mais uma vez a dominância do futebol brasileiro no cenário sul-americano nos últimos anos. Porém, antes de entrar nos porquês dessa dominância brasileira, eu queria elogiar a festa da torcida do Peñarol no dia de ontem, e a do River também, na terça-feira, né? Uma festa lindíssima, com sinalizadores, com fogos, com fumaça, enfim. O que é uma característica do futebol sul-americano, uma característica da Libertadores, essas festas. A gente teve alguns clubes brasileiros também fazendo grandes festas nessa Libertadores, como o Flamengo, como o São Paulo, o próprio Botafogo, o próprio Atlético Mineiro. E essa festa que vem sendo vem tentando tirar essa festa da gente aqui no Brasil. A gente tem torcida única, que eu acho um absurdo hoje aqui no Brasil. Entendo a questão da segurança pública, mas eu acho que não é assim que resolve. Não é assim que se resolveria esse problema. Eu acho que estão tentando matar essa festa, essa característica que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente vê essas festas sul-americanas assim, chega a dar saudade das festas antigamente, que a gente tinha há algum tempo atrás, antes dessas proibições, de certa forma, ridículas até. Então, deixar esse registro aqui, elogiar as festas e vamos pro tema do vídeo, vamos explicar os porquês dessa dominância do futebol sul-americano na Libertadores. Bom, antes de a gente começar com os porquês dessa dominância, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho do cenário que vive o futebol sul-americano atualmente. Para vocês terem uma ideia, na Copa Libertadores, fazendo um recorte desde 2017, a gente tem 7 edições. Dessas 7 edições, a gente teve 6 brasileiros campeões. Só uma dessas finais que um clube brasileiro não esteve diretamente envolvido, que foi a final de 2018, entre Boca e River, que é aquela final polêmica que o jogo da volta teve que ir para o Santiago Bernabéu, que foi vencida pelo River, inclusive. Mas de 7 finais, 7 anos, inclusive, edições de Libertadores, a gente teve 6 brasileiros campeões. E muitas delas até finais brasileiras. A gente teve, por exemplo, Palmeiras e Flamengo. A gente teve Flamengo e Atlético Paranaense. Nesse ano a gente vai ter Botafogo e Atlético Mineirense. Ou seja, essa dominância ela é muito clara dentro do futebol sul-americano. A gente teve Grêmio campeão, Palmeiras campeão, Flamengo campeão, Fluminense campeão, e agora a gente vai ter outro campeão além desses citados, que vai ser Atlético Mineiro ou Botafogo. No caso seja o Botafogo, inclusive, uma conquista inédita, como foi a do Fluminense no ano passado. Então é muito claro essa dominância dentro do futebol sul-americano da parte dos clubes brasileiros. E você pode até argumentar, inclusive, que na Sul-Americana essa dominância não é tão grande. Afinal, fazendo o mesmo recorte desde 2017, a gente teve apenas uma final entre 2 brasileiros. A gente pode ter a segunda agora, se o Corinthians garantir sua classificação no dia de hoje contra o Racing e enfrentar o Cruzeiro, que garantiu a classificação contra o Lanús essa semana. Mas a gente teve 2 títulos, a gente teve brasileiros envolvidos em várias dessas finais, apesar de não ter conquistado. A gente teve o São Paulo, que perdeu essa final, a gente teve o Atlético Paranaense ganhando esses 2 títulos, teve o Fortaleza no ano passado sendo vice-campeão, teve o Bragantino, que também perdeu uma final brasileira, perdeu para o Atlético Paranaense. Mas enfim, eu acho que essa dominância ela não é tão grande na Sul-Americana, eu concordo, mas eu acho que ela tende a aumentar junto com o passar desses anos, né? E ficar algo próximo ao que é atualmente o cenário da Libertadores. E na Sul-Americana a gente tem até um plus, que é times de menor expressão, menor investimento, chegando longe em fase da Sul-Americana. A gente teve, por exemplo, há algum tempo atrás, o Atlético Goianiense que foi rebaixado, chegando em uma semifinal de Sul-Americana. A gente tem clubes que tem de menor expressão chegando em fases mais agudas da competição. A gente teve lá atrás a Chapecoense sendo campeã em 2016, apesar do acidente não ter tido a final e tudo mais. Mas um clube chegou à final, poderia ter sido campeão também.
Então esse cenário ele tende a aumentar também, junto com o cenário da Libertadores, que eu vou falar daqui a pouco, que tende a continuar. Mas antes de falar sobre um possível futuro, do que eu penso para o futuro dessas competições, a gente tem que entender o presente e o porquê essa dominância brasileira existe. Bom, eu acho que o principal fator é o fator financeiro. Porém, não só o fator financeiro do futebol. Eu acho que esse fator financeiro ele vem puxado pela questão econômica dos próprios países. Eu vou usar muito aqui, eu acho que o cenário do futebol argentino, porque o sempre foi nosso principal rival, o time ainda assim, mesmo com o título brasileiro garantido esse ano, vai ser o país que mais tem título de Libertadores, e dessa vez a distância diminuiu muito, agora tem chance só uma, a distância que foi muito grande já. E eu acho que isso está diretamente ligado à economia dos países. A gente sempre teve aqui no Brasil a principal economia do continente, porém essa disparidade entre os países ela vem aumentando ao passar dos anos. Isso acaba refletindo no futebol. A gente tem uma noção dessa diferença de financeira dos clubes, dos países. O campeão da Copa do Brasil ele recebe hoje 13 milhões de dólares. O campeão da Copa Argentina, que é equivalente à Copa do Brasil da Argentina, recebe 70 mil dólares. Isso é uma diferença muito grande. Um clube, por exemplo, um clube argentino, para receber o mesmo premiação que recebe um campeão da Copa do Brasil, ele teria que ganhar a Copa da Argentina 186 vezes. É um número absurdo. Isso acaba refletindo em campo, não só nas questões de contratações, que a gente vê diariamente aqui. Por exemplo, nessa temporada o Botafogo fez as duas maiores contratações da história do nosso futebol. O Flamengo, por outro lado, contratou um jogador por 18 milhões de euros, que foi o Alcaraz, que inclusive é argentino. Inclusive a maior contratação da história do futebol agora, do futebol brasileiro, que é do Botafogo, é um jogador argentino, é o Almada, que estava nos Estados Unidos. Ou a gente teve também o Palmeiras tirando o lateral GI do São Lourenço por um valor muito alto também. E os clubes argentinos naturalmente não têm condições de competir com isso e também não têm condições de segurar suas promessas por muito tempo. A gente teve o Almada, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. O Almada estava no futebol dos Estados Unidos. O clube dele, que era o Vélez, não tinha condições de exigir, de negar uma proposta muito alta do futebol dos Estados Unidos e dizer não, só vende para a Europa porque é o principal centro. Não. E em contramão disso, a gente tem, por exemplo, a Argentina campeã do mundo. Só que dos convocados da Argentina em 2022, eu acredito que só o Armani jogava na Argentina na época. Agora você tem o Pezzella, que voltou pro River, mais velho já. Mas mostra um pouco do que é o cenário do futebol argentino, o futebol sul-americano hoje, que os times não têm condições de segurar suas promessas porque precisam vender, precisam desse dinheiro. Já no Brasil não, a gente teve, por exemplo, as vendas de Henrique e Estevão por valores altíssimos para grandes clubes da Europa. Achei até o Luiz Guilherme, que é um jogador que não tinha tanta mídia contra esses dois, sendo vendido por 30 milhões de euros. Hoje você não consegue imaginar uma promessa da Argentina com um potencial parecido com o Luiz Guilherme, saindo por 30 milhões de euros do futebol argentino. Para sair por esse valor tem que ser realmente um cara muito, muito acima do normal, do natural. Então isso acaba refletindo em campo até questão de estrutura também. Os clubes não conseguem se estruturar também, não conseguem ter uma gestão mais responsável, mais saudável e fazer grandes investimentos. Então essa disparidade, essa disparidade econômica dos países, ela acaba refletindo muito no futebol. E aí você tem questão de organização, que eu não vou nem entrar nesse tema porque o futebol brasileiro também não é nenhum exemplo de organização, mas a organização do futebol sul-americano também nunca foi referência para ninguém. Então não vou entrar nesse tema, vou nesse porém. Vou focar somente na parte financeira, que não é, digo claramente, que não é o único fator, porém é o fator principal na minha visão. E aí falando um pouco de futuro, pensando um pouco no futuro, eu acho que essa diferença ela tende a continuar, talvez até aumentar, porque além cada vez mais clubes brasileiros estão se reforçando, fazendo contratações cada vez mais caras, tendo arrecadações cada vez mais altas, enquanto o futebol sul-americano parece não reagir, não parece em termos administrativos, diga-se de passagem, né? Porque esse ano, por exemplo, a gente teve dois semifinalistas sul-americanos, não brasileiros, o River e o Peñarol, mas administrativamente e financeiramente parece que o futebol sul-americano continua estagnado em comparação ao futebol brasileiro. No futebol brasileiro, por exemplo, a gente teve no passado o Fluminense como campeão inédito, a gente pode ter o Botafogo esse ano como campeão inédito, a gente teve finais brasileiras, várias finais brasileiras nesses últimos anos. E alguns clubes que nem são tão bem administrados financeiramente têm montado elencos que conseguem bater de frente com os principais clubes do continente, que são mais bem administrados. Você tem, por exemplo, São Paulo, que poderia ter chegado até nessa final, mas foi eliminado pelo Botafogo nas quartas, que é o principal time brasileiro hoje.
Você tem o Fluminense, que também não é tão bem administrado, chegando sendo campeão ano passado. Você tem na Sul-Americana, por exemplo, o Corinthians com a dívida enorme, podendo ser finalista. Teve também recentemente o Corinthians sendo campeão, sendo finalista da Copa do Brasil. Você tem clubes que nem tão saudáveis financeiramente, chegando longe nessas competições e mesmo assim consegue bater campeão, consegue chegar em fases agudas. Então acho que essa diferença tende a aumentar, principalmente se os clubes brasileiros entenderem que eles precisam estar bem saudáveis para fazer grandes investimentos e chegar a fase mais agudas de competições, seja ela a Sul-Americana, seja ela a Libertadores. E quando esses times entenderem, quando esses times forem crescendo, e esses times de menor expressão também, se estruturando, arrumando a casinha e montando elencos competitivos que possam brigar com esses times maiores do Brasil e com certeza também consequentemente, vão conseguir brigar também com os times sul-americanos, eu acho que essa diferença tende a aumentar. Principalmente na questão da Copa Sul-Americana, que a gente, como eu falei, a gente não tem tamanha dominância como é na Libertadores. Então eu acho que nos próximos anos esse cenário não deve mudar tanto. A gente deve ter clubes brasileiros sempre chegando em fases mais agudas da competição e brigando, inclusive, para fazer finais brasileiras, dependendo do chaveamento, é lógico. Dito tudo isso, eu espero muito que os clubes sul-americanos voltem a ser mais competitivos, competir com os clubes brasileiros, apesar de ser bom pra gente sempre estar no topo, estar com os times brasileiros no topo, batendo em finais, batendo campeão. Perde um pouco da graça da competição, um pouco do charme da competição, essa dominância brasileira. Sempre bom ter mais alternância de campeões, ter mais disputa. Então espero que isso mude, que o cenário sul-americano mude, não só no futebol, mas o cenário econômico dos países, para que a gente tenha a volta do poder de investimento tanto do povo quanto do futebol, dos clubes de futebol. E espero que isso mude o mais rápido possível, que a gente volte a ter uma competição mais disputada, com mais alternância de campeões, alternância de finais, alternância de países, e que isso aconteça o mais rápido possível. Então por hoje é isso, espero que eu tenha conseguido passar o que eu penso de uma forma clara. Peço mais uma vez para vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, e principalmente se inscrevam no canal, nos ajude na divulgação do canal. É um projeto, como eu falei no vídeo passado, é um projeto que eu estou levando muito a sério, espero ter um crescimento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.